Vocês estão ouvindo um trecho de uma música que pesquisadores da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, fizeram para representar em sons a estrutura do coronavírus. Os cientistas transformaram o formato das proteínas que revestem o novo coronavírus, chamadas spikes, em notas musicais. Segundo o coordenador da pesquisa, Marcus Boeller, que também é músico, assim como as ciências exatas, as canções são formadas por sequências e combinações. O processo conhecido como sonificação pode ajudar a entender o comportamento do vírus. Na verdade, agora, você agora, todo mundo que está nos assistindo agora está infectado por vírus e bactérias. Você tem bactéria, por exemplo, no solo, você tem bactéria crescendo em coleções líquidas, né, lagos, onde tem água. O vírus não, o vírus é uma entidade diferente. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele só vive dentro de um outro ser vivo. Ele não vive de forma livre. Vírus e bactérias estão no universo muito antes de nós. Flávio da Fonseca nos ensina que é justamente o desequilíbrio nessa convivência que causa doenças. Ao longo dos milhões de anos de evolução, inclusive da evolução do ser humano, durante todo esse tempo nós vivemos infectados por vírus e bactérias e até outros micro-organismos, né, o tempo todo. Só que a grande maioria das infecções, ela não causa doença. Vírus e bactérias, eles estão adaptados ao seu hospedeiro. Não é interessante para o vírus matar o seu hospedeiro. O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa o Covid-19, é um vírus que era provavelmente um vírus de um animal, né? Entre eles, por exemplo, a teoria é que seja um morcego, e em algum momento ele alcançou o ser humano. Então ele não está acostumado, entre aspas, ele não evoluiu com o ser humano. Como ele não evoluiu com o ser humano, ele está em desequilíbrio com o ser humano. Consequentemente, ele causa doença, e doença que mata. Uma das maiores pandemias que a humanidade vivenciou não foi provocada por vírus, mas por bactérias. Ao longo da história da humanidade, a gente tem vários surtos, e existem realmente livros que contam a história da humanidade a partir dos surtos que vivemos. A peste negra, causada por um micróbio transmitido por pulgas e ratos, também ficou conhecida como a peste bubônica. Matou no século XIV entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. Praticamente um terço do continente europeu foi dizimado por seres invisíveis. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial estava no fim, mas o mundo se via diante de mais uma ameaça. O vírus influenza da gripe espanhola, que infectou mais de 500 mil de pessoas e matou até 50 milhões. As condições precárias de saneamento levaram à disseminação rápida da doença. Quando a gripe espanhola surgiu, a gente não tinha nenhuma noção de higiene sanitária, higiene respiratória, e nem tinha as condições de tratamento médica e clínica que a gente tem hoje, né? Então, certamente, se a gripe espanhola retornasse hoje, ela jamais causaria a mortalidade que ela causou, né, em 1918, 1919, 1920, foi quando ela teve seu ápice. A gente nunca mais vai ter uma doença que mata tanto quanto matou, por exemplo, a gripe espanhola, exatamente porque o avanço da medicina, as condições sanitárias que a gente tem hoje são totalmente diferentes do que acontecia em 1918, no início do século XX.